Gente, boa noite a todos vocês, que a paz de Cristo Jesus vos encontre, vos alcance, onde quer que vocês estejam na noite desse dia, amém? Vou falar um pouquinho com vocês sobre o comportamento de um narcisista. A gente sempre fala do narcisista por quê? Porque ele existe em todos os lugares. Mas o que nós queremos realmente explicar para a vítima é como ela deve se calçar, se proteger, se blindar, se cuidar para ela não cair nas armadilhas de uma pessoa do mal. Isso não importa onde o narcisista esteja, se é na rua, se é em casa, se é numa festa, se é no trabalho, se é na igreja, se é no púlpito, não importa. Narcisista vai ter em qualquer lugar. Como em qualquer lugar vai ter gente boa e gente ruim, gente que presta e gente que não presta. Mas nós aqui explicamos para a vítima. Então eu gostaria de chamar a sua atenção para a poderosa palavra de Deus, para você entender que Deus tem o melhor para a nossa vida e que nós não podemos deixar que nada nem ninguém venha desviar o nosso foco do plano da salvação, porque nada pode te roubar da presença. Nada pode tirar a sua vida do altar. Você precisa entender isso. Então, vou dizer uma coisa para você. O narcisista, ele quer sentir que ele, ao pisar num determinado ambiente, ele tem o poder de mudar totalmente a energia daquele lugar para pior. Você está entendendo? Quando ele calcula chegar num ambiente, ele já tem isso em mente. Eu vou pisar e quando eu pisar, que eu serei notado, que eu serei olhado, alguém vai falar comigo, alguém não vai falar, eu preciso analisar tudo o que está acontecendo ali e eu preciso ser o responsável de mudar a energia daquele ambiente para pior. É assim que um narcisista pensa, é assim que ele age e é assim que ele atua. Então ele estuda a todos e na mente dele, por ninguém ele está sendo estudado. Coitado, né? Coitado. Nas religiões não é diferente, na igreja não é diferente. Existe muitos, eu disse o quê? Existe muito. Eu não disse que existe todos. Eu não disse que é todos. Eu disse que muitos. No meio da igreja evangélica estão lá escondidos, incubados, pensando não ser percebido, não ser notado. Pode enganar pessoas, mas a Deus ninguém engana. Existe sim. Como eu falei no início do vídeo, que existe em todos os lugares. Existe também muitos que dizem ser cristãos, se vestem como cristão, fala como cristão, se comporta como cristão, tem uma Bíblia de cristão, a gravata de cristão, o crachá de cristão. Se você olhar, um cristão impecável. Olhar na aparência. Deus não trabalha com a aparência, Deus vê o coração. Só que quando se trata do meio evangélico, o narcisista ele infiltra ali. E está na Bíblia isso, que se você procurar direitinho, você vai encontrar. Só você pesquisar onde que os perversos iriam se infiltrar no meio da igreja, que você vai achar a resposta. Eles se infiltram usando uma capa, né? Onde só a vítima sabe quem ele é. Estou falando do meio cristão, tá? Para vocês entenderem bem a gravidade da coisa e como é que funciona. E a que ponto que chegou as coisas. Ele usa realmente essa capa. Só a vítima sabe quem ele é. E nem o pastor dele o conhece. O triste disso tudo é, quando se trata de uma pessoa narcisista, isso pode ser um homem ou pode ser uma mulher, não interessa. Tem muita mulher narcisista também. Tá? Mas vamos falar aqui sobre o homem narcisista.
Nem o pastor dele o conhece. Pelo contrário, ele faz uma lavagem cerebral no pastor também. Claro, se esse pastor estiver distraído e desavisado, porque precisa estar ungido para perceber, discernir os espíritos e saber quem que está ali dentro da igreja, se entrou para adorar ou se entrou para bagunçar. O pastor tem que ter essa visão de Deus. É preciso ter esse discernimento. Então veja bem, se o pastor estiver distraído, ele consegue controlar também o pastor da igreja, o qual ele é membro. E o que acontece? Qual é o intuito dele? Por que isso acontece? Porque ele tira pessoas do grupo, vai vendo, tudo sutilmente, sem que ninguém perceba. Tira a pessoa da igreja, a pessoa começa, a ficar estranha, começa a perceber que tem alguma coisa de muito errado ali, mas não consegue discernir direito o que está acontecendo. E ele continua ali, ele não sai, tá? Narcisista numa igreja, ele não sai. E se sair, é decorrer de tempo, volta. Pelo amor de Deus, eu tô falando de uma coisa muito séria para vocês no nome de Jesus. Então, quando ele quer mexer com a cabeça de alguém ali, ele vai mudar de igreja temporariamente, mas vai mudar porque ele precisa voltar. Ele precisa voltar com o governo. Nem sempre está certo, mas volta. Porque se o pastor já o conhece, fica mais fácil. E dentro dessa mesma igreja, que ele faz parte, às vezes até do hall de membros, nós não estamos aqui acusando ninguém, nós estamos conversando sobre o narcisista. Estamos orientando vocês também, ou alguém que já passou por isso ou passa. Ele consegue mudar de relacionamento dentro da mesma igreja, gente. Vocês não têm noção da gravidade da coisa. Dentro da mesma igreja. Ele consegue casar e descasar de novo. E ele fica lá dentro com a nova vítima na cara de pau, como se nada tivesse acontecido. Não, porque o temor a Deus não existe. Arrependimento não conhece. Como eu disse, tem toda a aparência de cristão, porém ele nega a eficácia dela. É o que está escrito. Então, se você está passando por algo parecido, não feche a sua boca. Busque por ajuda, por acompanhamento, de preferência em outra igreja que não seja essa igreja onde você passou por tudo isso. E tamanha vergonha, porque o narcisista, ele faz vergonha na vítima dessa igreja e no mesmo ambiente que ele congrega. Desde que não seja nessa igreja onde esse narcisista permanece. Por que eu estou falando isso para vocês? Para que você não venha negociar a sua fé. Não permita que ninguém te roube. Não permita que ninguém saqueie você de você mesma. Porque mais cedo ou mais tarde, a colheita do narcisista, veja bem, a colheita do narcisista virá patente aos olhos de todos. Tanto os de dentro quanto os de fora. Deus não trata narcisista, gente. Veja bem, Deus não trata narcisista. Deus trata a vítima que busca por cura e misericórdia, se assim ela o fizer. Quem conhece a Deus vive e tem vida. Narcisista, além de não ter vida, ele só sobrevive. Ele não se preocupa em ter vida. É pelo contrário. Perto dele, o que ele quer é que ninguém resplandeça a vida. Então eu quero que você entenda uma coisa. Servir a Deus não é brincadeira. Como negar a si mesmo não é brincadeira. A gente tem que abrir mão de todas as nossas vontades para poder viver a vontade de Deus na nossa vida. A gente sabe que isso daí não é fácil. Tanto que a maioria das pessoas que Deus tem promessa na vida dela, elas vão passar por ataques furiosos, onde quase ela vai morrer, mas ela não vai morrer. Ela vai sentir que ela está indo embora, mas ela não vai embora. Porque todo o seu sofrimento, toda a sua vergonha vai ter que virar testemunho. Isso vai ter que virar cura na vida de alguém. Então não se engane. Narcisistas trocam sim de vítimas.
E trocam também de igreja, sim, mas fazem isso temporariamente. Por que eles fazem isso temporariamente? Porque eles mesmos não são o templo de Deus. Você está entendendo? Eles entram no templo, mas eles não são o templo de Deus. Eles não são o templo do Espírito Santo. Narcisistas gostam de palco. Me ouvem, gente. Eu sei do que eu estou falando. Palco, onde ele pode mentir, enganar, fingir estar bem diante de todos. Só não fica bem diante de Deus. É como se o narcisista falasse mal de você para entrar no próximo relacionamento. Ele pode falar mal de você para entrar no próximo relacionamento. É o direito dele, ele faz o que ele quiser da vida dele. Ele só não vai poder falar mal de você para Deus. Isso eu acho lindo. Fala para quem quiser, só não vai poder falar de você para Deus. Porque Deus te conhece. Com Deus ele não fica bem, claro, né? Porque eles vivem a serviço do mal. E entram sim em ambientes espirituais para tentar desviar até mesmo os escolhidos do reino de Deus. Então ele precisa fazer pessoas estarem distraídas. Esse é o intuito, tá? Todo mundo cantando, feliz, alegre, sabe? Até dirigindo o ciclo de oração ou cantando no grupo. Não, isso aí não tá bem para ele, não. Ele precisa mudar tudo de lugar e realmente ele muda tudo de lugar. Se o pastor estiver distraído, ele muda. Ele precisa fazer as pessoas ficarem distraídas para que elas não ouçam, entenda isso aqui, para que elas não ouçam a palavra da verdade. Porque não importa quem ali é do mal, importa que ali é um ambiente onde a palavra ela é pregada. E a Bíblia vai dizer que o nosso Deus ele habita no meio dos louvores e tem louvores sendo cantado ali. Pois só a verdade derruba a mentira e o narcisista sabe disso. Só a cura carrega o poder de sarar uma alma. E isso vem através de ouvir a palavra de Deus. Só o verdadeiro arrependimento leva o homem para o céu e ele sabe disso. Então eles atuam nas igrejas como fiéis, mas se comportando como o infiel e controlando todos ali naquele ambiente que estiver distraído. Veja bem, que estiver distraído. Porque muitos não conseguem ver. Só pode explicar isso melhor quem é a vítima antiga ou a atual. Ou algumas que já sabem do que se trata. Que está lá no discernimento com Deus. Já pediu a Deus discernimento para entender. Então é preciso visão de Deus para você não se desviar, para você não se afastar da presença de Deus, pois na presença de Deus o narcisista nunca esteve. Ele esteve na presença dos homens, ele esteve na presença dos crentes, ele esteve na presença do altar, mas ele nunca esteve realmente reconciliado com Deus. Ele esteve ali sim, né? Porque nessa forma terrena, na capa de Satanás. Essa é a verdade. Tempo que ele fica ali e não sai não, tá? Sai não, demora muito para mudar. Ele esteve na capa de Satanás. E com essa capa oferecendo a bandeja para quem ele leu e percebeu que poderia aceitar a tal bandeja. Eu estou falando de um ambiente espiritual, eu estou falando de uma igreja, eu estou falando de um lugar onde as pessoas vão para ouvir a palavra de Deus. Bandeja essa que o narcisista que ele oferece a quem ele percebe que aquela pessoa naquele ambiente está com algum tipo de falta.
Veja bem, é assim que o narcisista atua no ambiente espiritual. Ele precisa perceber, ler aquela pessoa rapidamente, claro, se ela estiver distraída, né? Que ela está com falta de alguma coisa. Ou buscando, talvez ela está até buscando menos a presença de Deus, mas ela está ali por algum motivo. Ela quer ouvir uma palavra, ela quer se levantar. Ela está buscando em Deus um companheiro, um parceiro, tentando acertar. Ele lê isso nas pessoas, ali naquele ambiente. E quando ele lê essa falta nessa vítima, ele se aproxima. Ele se aproxima. Para tentar oferecer para essa vítima aquilo que ele viu que ela está buscando. E ele vem em carne e osso. Claro, juntamente com ele e todos os demônios. Lógico. Lógico. E quando não é uma vítima solteira, sozinha, não tem problema se ela está divorciada ou separada, não. Bobeira. Narcisista não liga para isso, não. Ah, separada? Importa não deu certo com ele, comigo vai dar. A mulher pode estar separada, ele vai para cima assim mesmo, para acabar de arrebentar aquilo que já não estava bom. Ele não liga. Narcisista de verdade ele se envolve na carência dessa pessoa, fazendo com que ela se torne ainda mais enferma, por ele ter visto que ela estava buscando algo naquele ambiente espiritual. Você está me entendendo? Vocês estão me entendendo, gente? O quanto é bom a gente trabalhar nossas lacunas, né? Pedir a Deus que nos preenche da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia, do seu amor. Existem casos de narcisistas, eu já ouvi casos assim, né? Raramente eu gravei vídeo falando sobre isso, mas é bom abordar esse assunto de vez em quando. Dele ameaçar a mulher quando ele chegar em casa após um culto. Vocês não têm noção, gente, do que é isso. Tem noção do que é isso? Que presença é essa que esse cara dizia ter na igreja? Que quando ele abriu o portão, que ele entrou dentro de casa, se manifestou um demônio. Ou é água limpa ou é água suja. Ou é Deus ou é o capeta. E com Deus ele não estava. Ele estava num ambiente espiritual, porém Deus estava afastado dele há muito tempo. Como eu estava dizendo, existem casos deles baterem na mulher. Bater na mulher. Quando chegar em casa após um culto. Por qualquer coisa. Agridem mesmo. Estou falando de agressão física. Tá? Eu não estou contando uma história que, eu não sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando porque eu ouço. E isso existe. Né? Agridem suas esposas quando chega nas suas casas. Após chegar da igreja, vocês não têm noção. Pois ele se acha o merecedor da outra pessoa que estava naquele ambiente e na mente dele, aquela outra pessoa seria para ele uma vítima ainda melhor do que a esposa. Ele desconta exatamente tudo na esposa quando chega em casa. É um demônio sujo, gente. Para esse tipo de gente, para esse tipo de crente, se é que eu posso chamar de crente, porque ser crente até o diabo mas ser servo é diferente, nascer de novo é diferente, negar a si mesmo é diferente, é outra coisa. Não é oração não, minha filha, tá? Se você passou por isso, ou sabe de alguém que já passou, vou te falar, não é oração não. Eu vou orar para Deus mudar. Não ora não, que Deus não vai mudar ele não. Deus não trabalha no narcisista, Deus trabalha na vítima. Já falei, Deus não cura o narcisista. Não é porque ele não quer, não é porque ele não tem poder, ele tem poder. Mas o narcisista, a Bíblia vai dizer que ele é irreconciliável com Deus. Ele não tem aliança com o bem. Nesse caso de agressão, que ele chega a fazer esse tumulto, juntamente com a família, depois que chega da igreja, é cadeia mesmo, minha filha. Tem outra história não. Não tem outro papo não. É cadeia para ele. Pode falar isso? Pode, claro que pode. A lei existe para ser cumprida. Cadeia. Lei Maria da Penha. Não fica com medo não. Levantou a mão para você, quer te bater. Se te bater, te mata. É só você deixar. Não respeitam ninguém. E ainda usam as pessoas de fé para esconderem as agressões
que eles cometem com as suas vítimas em quatro paredes. Dá uso o povo que está lá. Muitos, veja bem, eu disse para vocês, muitos, né? Sobem no altar. Sim. Tem oportunidade, fala bonito, tá tudo ok, maravilhosamente bem. Você precisa pedir a Deus discernimento para entender isso. E só a esposa, só a vítima que está sentada no banco, que quando vê essa cena, ela balança a cabeça e fala: eu não acredito que ninguém está vendo o que eu estou vendo. Eu não acredito que ninguém percebe o que eu estou sentindo. Eu estou com a alma angustiada. Tá doendo dentro de mim. Eu não sei o que eu vou ouvir quando eu chegar em casa, mas o cara tá louvando, tá falando e as mãos estão se levantando. Estão ali enaltecendo aquele louvor, tudo bem, que é o jeito dele louvar, mas ninguém consegue discernir o que está ali. A vítima fica sem entender nada porque ninguém vê o que ela está passando. Na maioria das vezes é ela que é louca ali na igreja. Ninguém vê. E as pessoas levantam as mãos. De verdade, gente. De verdade. Porque não é o louvor que vai salvar ninguém, não é a pregação que vai salvar ninguém, não é subir no altar que vai salvar ninguém. É ser o altar. É ter lenha para queimar. É deixar Cristo queimar o meu pecado. É nascer de novo, é isso que me salva. Pode até cantar, só não vai ser salvo. Pode até pregar, só não vai ser salvo. Pode até subir no altar. Mas não é o altar. Não adianta. E por que eu falo isso para vocês? Porque certamente esse narcisista que se comporta desse jeito, no meio evangélico, ele mexeu com a menina dos olhos de Deus. Pensando em enganar tudo e a todos, e principalmente o pastor da igreja. Dízimo não precisa nem pedir, paga maravilhosamente bem. É o dizimista mais fiel da igreja. Gente, pelo amor de Deus, vamos para a palavra de Deus, vamos para a Bíblia. Canta, prega, ministra como ninguém. Mas nunca serão o altar. Pode até subir lá, só não vão ser o altar. Porque tem vida quebrada. Pois eles não têm lenha para queimar, não tem altar consertado. Nem se arrependem do mal que fazem com as pessoas ingênuas. Eu digo ingênuas porque a maioria das vítimas não sabe que eles são narcisistas. É sério. O que eu estou falando é sério para vocês. A maioria é ingênua, não sabe. Ainda fazem isso no nome de Deus. Você acha que Deus vai deixar isso barato? Sinto muito. Vai dar conta de cada lágrima que ele fez ou faz ou pretende fazer uma vítima derramar num ambiente espiritual aonde a ideia dele, o plano do adversário era arrancar essa vítima da presença, arrancar a alegria dela de adorar, arrancar a vontade dela de voltar a cantar no grupo, de dirigir o coral, arrancar a vontade dela de ser dirigente do ciclo de oração, arrancar a vontade dela de pegar no arado e começar a trabalhar como ela sempre trabalhou, ou seja, paralisar a fé dela no ambiente espiritual. Por isso ele estava lá e por isso ele faz tudo isso. E se fez com a vítima antiga, ele já planejou fazer com a vítima atual. É só questão de tempo. Vigiemos e oremos para que o Senhor venha nos dar discernimento. Tá bom? Fica com essa reflexão no seu coração. Que Deus te abençoe. Não pare de caminhar, não pare de buscar por causa de afronta. Porque o teu milagre é bem maior do que essa afronta. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.